Olá, Oi, tudo bom? tudo bem? Tô tão Tudo e você? preocupada com a minha internet hoje. Por quê? Não, Tá falhando muito? mas hoje ela tá péssima. Entendi. Ué, E eu vamos. boto no pacote de dados aqui mesmo, vamos ver o que que dá. Olha, você sabe que geralmente eu faço com pacote de dados. É mais seguro, será? Não é que é mais seguro, né? Como na casa aqui tem muita gente usando, tá meu filho usando, às vezes a minha filha, Ah, e às não. vezes eu até posso. Quando eu Para todo mundo, deixa eu fazer agora. não deixo ninguém usar. É isso aí. Aí eu fico com medo, por exemplo. Lembra que quando a gente fez a primeira ou a segunda, a gente não conseguiu de jeito nenhum, lembra? Custamos, né? E eu acho que não foi a sua internet naquele dia, porque depois eu fiz uma outra live, uma outra pessoa, e aconteceu a mesma coisa. E aí ele falou assim comigo: coloca os teus dados móveis. Aí eu coloquei. Cara, depois que eu passei a usar o dado móvel, nunca mais deu problema. Ah, eu com eles eu nunca tentei não, mas qualquer coisa se começar a travar eu troco. Mas eu, olha, eu tô ouvindo super bem. Tô te vendo também super bem. Tranquilo. Então vamos E ver. aí, tá tudo bem? Graças a Deus. E contigo? Muito Tudo trabalho. maravilha. Muita coisa, nossa. Eu acho que Estamos, o confinamento. estamos vencendo as próprias crenças, né? Oh, e como? Conta. E como, né? E como? Eu sei que você tá cheio de novidade aí também, né? Tô. E tô com tanta novidade que eu já tô até ficando um pouco perdida. Tem que começar a me focar. Tem que botar ali o que realmente é prioridade, focar naquela prioridade e depois ir fazendo o resto devagar, né? Porque realmente começa a aparecer muita coisa e a É, gente acaba se perdendo, não tem é. jeito, faz parte. Tô Faz precisando. parte de quem é competente, faz parte de quem está sempre criando coisas novas, querendo inovar na vida, querendo crescer, querendo vencer os medos e as crenças que impedem muitas vezes o crescimento até esse momento. Isso faz parte de quem realmente está colocando crenças fortalecedoras na vida, né, para poder de fato crescer e evoluir. E você com certeza faz isso aí com as mãos nas costas. É, a competência eu não tenho, mas que a minha cabeça fica a mil. Criativa eu sou. Com certeza, com certeza. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem, meu irmão? Que bom que você está aqui. Oh, meu Deus, esse menino como tem me ajudado. Nos ajudado, né? O cara é mil e uma utilidades. É melhor do que Bombril isso. Fantástico, fantástico, de uma competência enorme. Verdade, verdade. Né? Então, Aninha, hoje a gente vai falar aí sobre crenças limitantes, né? Uma coisa que é, é comum na vida de todos nós, né? Porque quando a gente fala de crenças limitantes, a gente fala de mudança de vida, a gente fala de superar os próprios medos, né? E isso não é realmente uma coisa muito fácil de fazer, mesmo porque desde muito pequenininho a gente já vem tendo e ouvindo coisas que acabam fazendo com que as nossas crenças não sejam as melhores, né? E aí? Como eu te falei, né? Eu amo esse tema. Também gosto muito. Porque eu acho que quando a gente fala de crença, do sistema de crença, a gente está falando de tocar no ponto que de fato é o ponto transformador da vida das pessoas, da nossa vida, né? Uhum. E eu acho que a nossa Concordo. batalha. E uma coisa que eu escuto Uhum. muito dos meus clientes, sabe? Que o maior sabotador de si é ele mesmo. E nós É, somos os maiores sabotadores e nos sabotamos exatamente por conta do nosso sistema de crença. Então, lutar contra crenças que impedem nosso avanço acaba sendo, eu acho que, o maior desafio da nossa vida. Né? E como você falou, a gente tem um processo de construção dessas crenças desde muito cedo. Né? sim, Então, os sim. nossos padrões de pensamento, a forma como a gente enxerga a vida, enxerga obstáculos, tudo vai ser determinado pelo nosso padrão de crenças ou pelo nosso sistema de crenças. Né? E aí, se Isso eles aí. são limitantes ou não, é o que a gente precisa avaliar, né? Quais são Isso, exatamente. que nos É, impedem? a crença, na verdade, ela é um sentimento, né, Ana? Ela é uma convicção
disso tudo que a gente está falando aqui, né? De toda a nossa história de vida. Uhum. Então, nós fomos criados de uma forma que os nossos familiares, o nosso ambiente que a gente vive, ele vai formando essa crença na nossa vida e muitas vezes a gente se limita àquilo que a gente aprendeu ou que a gente viveu e ouviu durante tanto tempo que aquilo acaba entrando na nossa mente e vira de fato uma crença que é Uhum. difícil de você mudar, né? Então, ela acaba sendo um sentimento muito forte do que você viveu, na verdade. E aquela crença que se torna um sentimento muito forte, que ela se estabelece na tua mente, ela acaba sendo tua verdade. Por isso que muita gente fala assim, essa é a minha verdade. Mas será que é mesmo? Qual é a verdade? É, Né? É uma crença que a pessoa tem. né, nas minhas escolinhas que eu sempre faço, eu anotei algumas coisas específicas e uma das coisas que eu cito é exatamente isso, que a crença, ela se disfarça de verdade. E esse é o problema, porque quando a gente se agarra nas nossas crenças com muita firmeza, aquilo passa a ser verdade, mas isso não significa que seja. Então é muito importante que a gente entenda como que o nosso sistema de crença funciona para que a gente possa compreender que a nossa verdade não é uma verdade absoluta. Né? Sim. Então, eu falo muito sobre o entendimento de que o mapa não é o território. Né? Mas para falar desse entendimento, é importante que primeiro a gente fale de como essas crenças se consolidam. Né? Então, Uhum. por que primeiro discutir sobre crença? Toda decisão que a gente toma na vida, a gente toma pautado no nosso sistema de crença. Né? Então, é fato que a gente vai tomar a direção que a gente acredita. A gente vai fazer Uhum. escolhas conforme o nosso nível de crença na direção que é necessário ser tomada. Né? Então, por isso é Uhum. tão importante e se fala tanto de crenças, né, hoje, de mudança de mindset para que a gente rompa esses limites. Mas a gente precisa respeitar e, antes de tudo, compreender como que esse sistema ele se desenvolve. Né? Então, eu brinco, né? Eu uso o termo lá dos P's de influência, que eu falo que desde muito pequenininho nós sofremos os P's da influência. Nós somos influenciados pelos nossos pais, primeiramente, Uhum. né? Quando a gente entra em idade escolar, nós vamos sofrer a influência dos professores. E aí, quando a gente toma uma direção espiritual, religiosa, a gente vai ter influência aí dos padres, a gente vai ter influência dos pastores. E quando a gente vai amadurecendo, vai se politizando, a gente também vai recebendo influência política. Né? Então, são muitos Verdade. P's. E fora os P's, a gente pode citar influências de A a Z. Né? Coincidentemente, a gente tem um bloco de P's aí mais consistente. E essas Sim. influências acabam podando o nosso padrão de pensamento, né, Leandro? Uhum. A gente vai passando a adotar padrões que são padrões do certo e do errado dentro desse universo. E eu não estou falando aqui de que não tenha que haver limites entre o certo e errado, né? Então, Certo. modo, a gente está só dizendo assim que nossa mente ela nasce com o potencial, outro P, né? Ela nasce com um potencial enorme, mas tudo que a gente experimenta e sofre de influência na vida vai podando, e eu chamo isso de mente bonsai. Né? Aquela prática de poda que nós nascemos para sermos árvores grandes, então nossa mente ela tem uma infinidade de possibilidades de desenvolvimento, mas a gente vai podando e vai se tornando uma mente bonsai, presa nesse sistema de crenças. Né? Muito Então, tudo bom. bem, né? A gente precisa entender que esse é o padrão. E que o fato da nossa mente ir se moldando conforme os padrões não significa que essa mesma mente que foi podada não pode passar a reconhecer que ela pode expandir para além desses limites, porque ela pode ser reprogramada. Então, se ela é influenciada, eu posso fazer novas escolhas, optar por novas influências para que ela se expanda.
né? Eu acho que essa decisão pela expansão que vai dar a gente, inclusive, a confiança necessária para romper, né? Com padrões, enfim. Fato é que isso é tão consolidado que quando a gente se firma, né, se apoia nesse padrão de pensamento, a gente começa a construir frases do tipo: tenho certeza que eu não consigo. Exatamente. Né? Então, e aí eu costumo falar assim, para a gente começar a transformar essas frases do eu tenho certeza de que eu não consigo, a gente precisa começar a trocar a palavra crença por pensamento. Porque quando eu falo de crença, eu estou falando de algo que, de fato, estrutura a minha decisão e muitas vezes determina quem eu sou. Então, se a gente começar falando assim, bom, eu preciso trocar minhas crenças. Não, eu preciso trocar o meu modelo de pensamento. Porque se eu mudo o pensamento, eu começo a criar oportunidades para novas evidências. Crenças se fazem com base em evidência. Sim. Né? Então, a gente precisa se desafiar e se perguntar, mas espera aí, o que evidencia que eu não sou capaz de fazer? O que evidencia que eu não tenho competência ou habilidade ou que eu não possa desenvolver? Então, se a gente começar a buscar evidência, a gente vai ver que muitas vezes não há evidência para uma crença que a gente tem, simplesmente botado na cabeça da gente, né? Exatamente, mas é uma questão de cultura, né? Então, por exemplo, eu até anotei aqui, pegando o teu gancho, algumas crenças limitantes mais comuns, né? Eu fiz uma pesquisa para saber quais são, né? Então, já algumas são bem óbvias, né? A gente sabe, é a falta de tempo, por exemplo. Ah, eu não tenho tempo para isso, então não vou conseguir fazer. Já colocou na mente que não tem tempo, né? É muito difícil. Quer dizer, antes de começar, a pessoa fala que é difícil. Né? E aí, claro que vai ser difícil, nem começou, né? Você nem olhou, nem pesquisou sobre o assunto para ver se de fato aquilo é muito difícil, mesmo que seja muito difícil. Será que com dedicação e com esforço você não vai realmente conseguir resolver aquele problema ou passar para uma nova fase na sua vida? Né? Ele tem muita sorte, né? Quando a gente vê alguém muito bem de vida, uma condição financeira maravilhosa, e a pessoa nunca leva. Claro que a pessoa nunca é muito forte, mas muitas pessoas sempre colocam aquilo como sorte, não como muito trabalho e dedicação que aquela pessoa teve a vida inteira. Às vezes a gente passa 20, 30 anos, 40 anos trabalhando para ter aquela sorte que a pessoa falou, né? E a pessoa olha só naquele momento e fala assim, nossa, que sorte que essa pessoa teve. E tudo isso são crenças, né? Isso não é para mim, né? Isso é para ele, porque eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, né? E porque a gente sempre ouve isso, né? A gente vê, às vezes, as pessoas fazendo viagens maravilhosas e fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer uma viagem dessa. Tudo isso são crenças limitantes, crenças negativas que a gente está colocando na nossa mente sem até perceber que está colocando, porque é até uma questão cultural, como eu falei. Porque a gente já ouvia isso, a gente já veio de um lugar que isso não era uma coisa comum. Então, quando eu tenho que sair do comum para uma coisa muito diferente daquilo que eu faço, a minha mente automaticamente diz lá para o meu subconsciente, fala assim, você não vai conseguir, isso não é para você. E aí eu vou me limitando, vou ficando numa caixinha, né, que eu não consigo sair dali. Outra coisa que as pessoas falam muito é, ninguém me apoia, por isso que eu não consigo. E aí tira a culpa de si e coloca a culpa de quem está no lado. Né? E transferência de culpa, exatamente transferência. E aí vai fazendo com que as coisas não aconteçam de fato, porque a sua mente vai te dizendo que você não pode nunca nada diferente, que você não é capaz de fazer, e isso vira a sua verdade. Né? A verdade de incapacidade, a verdade de não conseguir crescer na vida. E não só na vida, né, Ana? A gente vê muitos casamentos também, quando a gente fala de criança, a gente fala de tudo. Às vezes não deu certo o primeiro casamento, e aí a pessoa acaba, o homem, mulher, né, no caso, falando se fosse uma mulher, o homem nenhum presta, né? Quantas vezes a gente vê as mulheres falando, homem nenhum presta. Será que nenhum homem mesmo presta? Né? Claro que não. Né? A gente precisa acreditar. Padrão. Né? São os padrões, exatamente. Por isso que a gente tem que E, tocou, reprogramar. e você tocou num ponto assim sobre o fator cultural.
por exemplo, uma coisa que é muito enraizada cultura é a questão da prosperidade também, né? Uhum. Tem muita gente que tem muito problema com, né? Que acha que ter sucesso profissional, no sentido de fato, gerar resultados financeiros e ser bem financeiramente, alcançar isso e enxergar que o seu trabalho tem valor. Há uma cultura também que isso é feio, de que dinheiro é uma coisa suja, né? Em linhas gerais, isso também é um tipo de padrão de pensamento que impede pessoas de prosperarem. E a gente precisa entender que prosperidade é diferente de ganância. E há, ou de ambição, uma ambição exacerbada, uma ambição gananciosa. As pessoas precisam entender que ter ambição pode ser bom ou é bom à medida que a ambição é do que fazer com que você deseje ser melhor, deseje estar numa posição melhor. E sempre que a gente bota esses contrapontos, né, entre prosperidade, ganância, a própria ambição, a gente está falando de uma forma de olhar para algo que é um padrão de pensamento que, se a gente mantiver numa perspectiva negativa, ele vai continuar, você vai continuar se sabotando, né? E quando a gente fala de autossabotagem, a gente está falando até disso, da gente muitas vezes deixar de realizar, porque lá dentro a gente não acha que a gente seja merecedor, ou que isso é compatível com a entrega, a doação. Eu, por muitos anos, Eliandro, tive isso, né? Eu gosto de falar, porque eu falo assim, eu falo de cadeira mesmo, porque eu sou humana e eu vivencio muito essas coisas. E por muitos anos, de falar sinceramente que eu ainda não mudei completamente, mas que eu atuo com coach de forma gratuita. As pessoas, a gente fala assim, mas é seu trabalho. E eu assim, poxa, mas isso é uma ferramenta para ajudar as pessoas. E o meu entendimento era de que se eu quero ajudar as pessoas, eu não posso cobrar delas por isso. E isso é uma crença limitante. Isso impede com que a escolha profissional que eu fiz me gere resultado financeiro. Me impede de viver num conforto, fazer mais por elas, porque isso era uma visão que me limitava. Então, isso, por exemplo, é o que eu mesma trabalho. Peraí, se eu tenho um talento, eu posso colocar a serviço das pessoas e ser uma profissional medida com isso, por que não? Aonde está a evidência de que isso é feio? Né? Então, eu acho Exatamente. que Mas isso, um o que você exemplo. está falando, é muito comum em todos nós, seres humanos, né? Eu, por exemplo, também tive muito essa crença quando eu comecei o projeto Salva-Vidas no Trânsito, depois o Clubinho Salva-Vidas, porque eu vi aquilo como um projeto na minha mente social, mas a verdade é que eu precisava fazer de alguma forma esse projeto dar resultado financeiro para a gente, para que a gente pudesse continuar fazendo ele acontecer, né? Levando informação realmente para quem não podia pagar e cobrando daquele que podia pagar. E isso, por muitos anos na minha vida, foi um grande empecilho, né? Porque eu não conseguia falar das pessoas de dinheiro quando eu falava de salvar vidas. Porque é claro que a vida não tem preço e você não pode fazer uma comparação com vida. Travou. Deixa eu ver se volta. Tá travado ainda. Tá travado aí para todo mundo, pessoal? Voltei. Oi, voltou. Oh, voltou. Travou, voltou. Botou dados? Voltei. Ah, Não vou então arriscar acho que agora vai melhor. casa, não. Beleza. Então, eu estava te falando sobre a questão da crença, né, que eu tinha de não cobrar. E aí, até eu colocar na minha cabeça uma estratégia que era possível fazer esse negócio acontecer, mas cobrar de quem poderia pagar, né, que são as escolas particulares, enfim, as pessoas que têm condição financeira, e doar para aquelas pessoas que não poderiam pagar, que são colégios públicos, muitos deles, que são pessoas muito humildes, que não têm condição. Enfim. E isso era uma crença que foi muito difícil de quebrar,
Isso foi quebrando com o tempo, com estratégias que foram sendo criadas e com muita dor, né? Sim, Porque eu precisava fazer o negócio continuar, mas eu não tinha recurso. Chegou um ponto que a gente ficou sem recurso para fazer ele continuar. E aí a minha dor veio com muito medo, né? De não ser bom o suficiente, do que eu estava falando, as pessoas iam ver, nossa, mas agora o Leandro está cobrando, tudo que ele está fazendo foi então com o intuito de cobrar. E aí a gente já vem com a crença de que as pessoas vão te julgar exatamente. por aquilo que você está fazendo. Isso tem muita relação com o medo, que também é intrínseco dentro de nós, seres humanos, né? Que é medo de mudança, que é medo de não ser amado, que é medo da sociedade te criticar e de colocar o dedo em você, né? E apontar o dedo para você, e de falar assim, nossa, o que que você está fazendo? Que isso é aquilo. Mas olha, se a gente realmente ficar com esse medo, de fato, a gente nunca vai sair do lugar que a gente está. E a gente não consegue reprogramar a nossa mente para, de fato, fazer o que é preciso fazer. E É. aí muitos projetos morrem, e aí muitos casamentos acabam, muitas famílias são destruídas, né, porque tem medo da mudança, tem medo de chegar muitas vezes para o seu parceiro e falar, olha, a gente precisa mudar para que a gente seja feliz, a gente precisa acreditar que eu sou o melhor para você e que você é o melhor para mim, né? E enquanto a pessoa não fala isso, ela não reprograma a mente dela para isso, as coisas não vão acontecer. Então é preciso a gente fazer isso não só com o nosso trabalho, mas com a nossa família. Muitas vezes eu ia para eventos e eu chegava em casa, a Aline falava assim, nossa, mas você está sempre em evento tal. E, não, a gente nunca teve conflito, mas eu comecei a perceber que em alguns momentos ela falou, será que precisa tanto, buscar tanto conhecimento assim? Até que eu comecei a levar ela junto comigo em alguns eventos, para que ela tivesse aquele sentimento e que a gente conseguisse matar aquela crença que ela tinha de que eu não precisava estar lá, que eu não precisava me relacionar, que eu não precisava buscar conhecimento. E hoje ela é não só uma grande mulher na minha vida, sempre foi, mas uma parceira nisso tudo, né? Porque Projeto. ela entende essa necessidade da gente estar sempre buscando, da gente estar sempre tentando melhorar, não só profissionalmente, mas com a nossa relação. Então, o medo, ele faz parte, ele está intrínseco na gente, mas a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa para que a gente libere isso, e muitas vezes precisa fazer com medo mesmo, para poder vencer, Uhum, com não certeza. é? E o que a gente precisa entender é, nós temos um sistema de crenças, né? E quando a gente fala de crenças limitantes, a gente está falando exatamente daquilo que a gente acredita que nos impede, né? Então, nós Isso, não temos uma mente formada só por crenças limitantes, né? O que a gente precisa isso. é aprender a separar quais são aquelas crenças que, de fato, estão posicionadas numa mentalidade de sucesso. E hoje se fala muito isso, né? De mindset, né? Qual é o mindset correto? O mindset correto é a mentalidade que te leva numa direção de crescimento, numa direção de conquista. Então, tudo o que não te leva na direção do crescimento é uma crença que te limita, é uma crença que te impede, né? Então, a ausência de fé no nosso próprio potencial é uma crença limitante. Por isso que eu gosto Verdade. sempre de começar dizendo assim, olha, nós não somos mentes bonsai, nós nascemos grandes e nós nos podamos ao longo da vida. Ponto. Então, o que nós acreditamos ser a dimensão da nossa capacidade, a gente já precisa começar a cair, a jogar por terra. Nosso potencial é muito maior. E isso não é papo só da psicologia positiva. Isso é papo de ciência. Isso é papo, né? A psicologia Com certeza. positiva é ciência. Travei de novo? Estou ouvindo você, mas não está travada a imagem. Agora sumiu tudo. Voltei? Opa, voltou. Psicologia positiva é ciência, né? Eu quis dizer assim, não é papo de autoajuda, não é papo de estímulo, mas é do entendimento de um sistema de crenças que são estudados mesmo, né? Sobre a capacidade cerebral, neurológica que a gente tem de ser grande, né? Então, Uhum. existe um conceito, né, que ele é uma frase mesmo, né, que fala que o mapa não é o território.
O que é o mapa? O mapa é o mapa mental. Então, por exemplo, se a gente pega o Waze, né? Não vou falar nem de um mapa físico, vou falar do Waze. Se a gente pega o Waze, olha para o Waze onde a gente está e a dimensão de onde a gente está, ele faz um recorte de um determinado trecho. E todas as vezes que a gente tira o olho do Waze e olha para fora, a gente vê que é diferente. A dimensão é muito maior. Né? Então, quando a gente fala que o mapa não é o território, é que o que está limitado no desenho de um mapa não representa a realidade de um território mais amplo. A nossa mente, ela se constitui de mapas mentais. Então, a minha mente, ela só é capaz de perceber aquilo que eu sou capaz de acessar. Então, se eu tenho ampla experiência de vida, se eu já vivenciei experiências profissionais diferentes, se eu morei em diferentes lugares, com diferentes culturas, é um fato que eu vou ter uma visão de mundo diferente de um indivíduo que nunca saiu, né, do seu espaço regional, que nunca literalmente tem um mapa menor. Quanto mais você experimenta, mais você amplia o mapa. E o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que o meu mapa não é o território. Se ele não é o território, não existe minha verdade. Então, eu detenho uma parte da verdade. Eu detenho aquilo que eu vejo e eu vejo também baseado na crença. Porque as nossas crenças também nos criam filtros perceptivos. Tem coisas que as pessoas não querem ver. Não querem enxergar além, não conseguem e se travam. E ficam cegas mesmo, ficam limitadas. Né? Então, não. Mas, a crença deixa eu não te é fazer. verdade, ela só se disfarça de verdade. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta baseada em cima do que você está falando, até para compartilhar com todo mundo que está aqui. Você acha que mesmo que eu não viva isso, mas que eu imagine estar lá, chegar lá, isso já faz com que eu consiga mudar a minha crença? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente muitas vezes está em um ambiente que não nos permite, né? Agora, mesmo que eu esteja num ambiente que não me permite, eu posso sonhar e tomar a atitude para chegar lá. Perfeito? Eu acho que as pessoas que nos inspiram, Eliandro, são grandes propulsores disso. Eu não preciso necessariamente viver, mas eu preciso identificar pessoas que alcançaram e buscar me inspirar nelas. Porque à medida que a gente se inspira em pessoas, se inspira em histórias e se abre a conhecer, a gente vai começando a desenvolver vontade, interesse nessa expansão. Então é fato que não é só a vivência, mas você precisa estar disposto a experimentar, disposto a conhecer. Então, quando eu falo de reprogramar, eu estou dizendo assim, olha, entende que sua mente é um mapa limitado e que você não pode chegar a conclusões e tomar decisões pautadas somente nesse padrão, porque esse padrão pode estar impedindo o seu crescimento. Então, vamos voltar a alimentar, vamos voltar a adubar e parar, né? E diminuir as podas, ou pelo menos entender aquelas podas que elas não são saudáveis a você, para que você avance. Né? Muito bem. Assim, Então, eu acho que é se inspirar em outras pessoas, sim. A gente escolhe, né, o que a gente... não, é isso mesmo, perfeito. Eu acho que a gente até seguir modelos, né? A inspiração é seguir modelo de quem já fez, de quem já está lá na frente. Né? Então, não é ter inveja, não. É seguir um modelo de uma pessoa que você realmente se inspira ou pessoas que você se inspira para que você possa chegar onde aquela pessoa chegou. Né? Ou até mais, muitas vezes. Agora, você tem que acreditar nisso. Então, a gente tem que encher a nossa mente de coisas boas, de crenças positivas. E eu separei aqui algumas palavras, né? Algumas frases para que a gente possa se encher de coisas positivas. Então, por exemplo, a primeira delas é: eu defino a minha realidade. Quando eu sei para onde eu quero ir, eu já identifiquei isso, ninguém pode mais me parar, porque quem define para onde você vai é você. Então,
Isso você precisa colocar na cabeça sempre. Quando alguém falar para você assim, ah, você não vai conseguir, é difícil. O que você vai responder para essa pessoa é: eu defino a minha realidade, eu defino aonde eu vou chegar e eu defino como eu vou fazer para chegar lá. Eu Uhum. posso escolher ir ou não ir, isso é uma decisão sua, mas você tem que escolher ir sempre. Sim. Mesmo que seja difícil, mesmo que você quebre a cara, porque quando eu não consigo, eu aprendo. E quando eu aprendo, eu conquisto coisas novas. Uhum. Somente eu sou responsável pelos meus resultados, né? Não dá para colocar culpa em outras pessoas. Se você tem um resultado ruim hoje, foi porque você decidiu ter um resultado ruim. Não É. coloca a culpa em outras pessoas, não coloca a culpa no teu marido, não coloca a culpa na tua esposa, não coloca a culpa nos teus pais, né? Eu muitas vezes coloquei muitas dores e muitas coisas que eu passei na minha vida culpando meu pai, né? E depois eu vi que ele não tinha culpa de nada, porque eu é que me limitava, a minha mente é que dizia para mim: não, você não conseguiu porque seu pai não te deu, porque ele não tinha que me dar nada, ele já me deu o principal da minha vida, que é a vida. E a Quando eu forma como nasci, ele me deu a oportunidade de estar aqui. E a forma como você concebe, né, na sua mente, a forma como você recebe as influências ou as ações sobre a tua vida, quer dizer, como que você escolhe interpretar sobre o que seu pai causou a você, né? Uhum. Ele pode, o que erros ou acertos, ou não importa, o que ele tenha feito pode ser usado a seu favor ou contra você, dependendo da forma como você se apropria daquilo. É E isso aí a aí. Paty até colocou uma frase aí: o pensamento é o ensaio da Pô, ação, Paulo. Freud, né? É É fato, isso as aí. coisas nascem no pensamento. E você falou de fé, né? Você chegou a mencionar fé. E uma das coisas que eu coloco até, né, como dica para o processo dessa transformação é, primeiro, a gente precisa reconhecer a nossa natureza. Reconhecer a nossa natureza também é buscar compreender os nossos mecanismos mentais. E a gente sabe que na estrutura, a grosso modo também, né? A gente está batendo um papo, não é para ser profundo, Claro. mas assim, a grosso modo, a estrutura do pensamento ela vai determinar um estado emocional que vai determinar a ação. E é isso que a Paty colocou, né? Então, Uhum. é a forma como eu penso, como eu interpreto aquilo que eu vivencio, aquilo que eu experimento, vai determinar como eu vou agir diante daquilo. Então, Exatamente. isso também tem origem na psicologia positiva, porque quando eu falo, quando eu tenho uma mentalidade positiva, um pensamento positivo das coisas, tudo, por mais conflitante, por mais desafiador, por mais estressante que seja, a gente sempre tira disso aprendizagem para fazer algo melhor. E essa decisão, né, qualifica a atuação porque isso não vai te impedir de passar por nenhum tipo de dificuldade, não vai nos impedir de enfrentar nenhum tipo de obstáculo, mas vai determinar a forma como a gente vai passar por essas questões, né? E aí, por fim, eu falo da consolidação da fé, porque a fé é a certeza do que não se vê, né? Na verdade, é certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê, né? Então, eu falo que para a gente ter um pensamento positivo, é muito importante que a gente tenha, sim, a fé consolidada. E eu não estou falando uma fé cega. Não, eu estou falando numa crença, num potencial de transformação. Quando eu falo de fé, de fato, eu entender que eu remodelar, eu repensar, vai fazer com que eu tenha atitudes diferentes e essas atitudes começam pela minha autorresponsabilidade. Então, um dos primeiros resultados que a gente colhe é a eliminação de culpa. Não existem culpados para as coisas, existem responsáveis. E normalmente nós colhemos frutos daquilo que nós respondemos, ou seja, nós somos responsáveis também pelo que a gente colhe, porque nasce aqui primeiro, né? Nasce no pensamento. Muito bom, Ana. E geralmente essas crenças elas acabam ficando muito fortalecidas na nossa mente por dois principais, né, motivos. O primeiro deles é forte impacto emocional, né? Então, por exemplo, se, como a gente já falou até, se você tem
não teve um casamento muito feliz, você acha que o outro também não vai ser. Se você sofreu um acidente, você acaba ficando com medo de dirigir porque acha que vai acontecer outro acidente. Né? Se você fez uma viagem de avião e você pegou aí uma turbulência, você acha que toda viagem de avião que você faz, você vai passar por aquela turbulência e o avião vai cair. Né? E a outra isso eu estou falando na parte emocional, quando você tem um forte impacto emocional, quando você perde um ente querido, por exemplo, que você ama muito, né? Muitas vezes a pessoa entra numa depressão e não consegue sair mais porque aquele impacto foi muito grande na vida dela. E uma outra é a repetição, né? De tanto você ouvir, a gente já falou sobre isso, acaba virando uma verdade na tua cabeça e você não consegue sair daquilo. Uhum. Então eu queria sugerir, assim, para as pessoas que estão aqui junto com a gente, e para a gente também, né? Eu e você, eu até coloquei aqui algumas perguntinhas para que a gente possa responder isso. Né? Porque todo mundo acha que não precisa de mais nada, do jeito que tá bom. Isso é uma crença. Você Uhum. sempre precisa evoluir, porque o ser humano ele foi feito para evoluir. O ser humano ele não foi feito para só ficar parado, comendo e bebendo e dormindo. Não, ele foi feito para evoluir, para impactar a vida das pessoas, para fazer diferença do mundo. Você não nasceu para ser qualquer um. Você nasceu para ser a Ana Braga. Eu nasci para ser o Eliandro. O Rodrigo nasceu para ser o Rodrigo. A Paty nasceu para ser a Patrícia. Entendeu? Então, essas pessoas que nasceram e são únicas, elas vão fazer toda a diferença no mundo desde que ela consiga entender o que ainda não fez com que elas crescessem. Então, um exercício muito importante, né, que a gente deve fazer é, primeiro, colocar essas crenças que em algum momento da nossa vida teve um grande impacto emocional e que nos bloqueou. Você precisa escrever isso no papel. Né? As pessoas precisam escrever, olha, nesse momento, isso. Essa crença foi tão forte para mim na minha vida que eu não consigo mais andar de avião. E aí vem a fobia. Um exemplo, estou dando, né? Então, coloca isso no papel. A segunda é qual foi a crença de repetição? Coisas que as pessoas falaram tanto para você que isso acabou virando uma verdade e que você não acredita que possa mudar. Até agora, porque a partir dessa live minha e da Ana, você vai mudar, com certeza. Mas você precisa colocar isso no papel. Né? Porque aqui você tem algumas saídas. Né? A primeira delas é reclamar, reclamar, reclamar e continuar reclamando a vida inteira e continuar tendo a vida medíocre que está tendo. A outra é você aceitar, reclamar e ficar aceitando. A terceira é você sair da zona de conforto, sair de onde você está e fazer diferente. E fazer diferente não só para mudar a sua vida, mas principalmente para você provar por que você veio ao mundo, porque você nasceu vencedor, porque está pensando agora, eu sou perdedor e a minha vida acabou. A gente precisa acreditar que somos vencedores porque somos vencedores. Nascemos assim e ninguém vai provar isso ao contrário. Né? A não ser que você queira que isso de fato seja. Então, a gente precisa sair da zona de conforto. Se a Uhum. gente parar de reclamar, a gente corta uma, ok? Se a gente aceitar, a gente vai continuar com a vida que tem. Mas se a gente sair da zona de conforto, a gente pode sim fazer muito mais por nossa vida, fazer muito mais pelas outras pessoas que estão ao nosso redor. Impactar o mundo vai fazer toda a diferença. Né? Mas você só pode impactar o mundo quando você vence, você coloca no papel aquilo que te impediu até hoje. Coloca no papel o impacto emocional que você teve, o que você ouvia tanto na tua família, no ambiente que você vivia, que te fez se manter preso naquele momento, até esse momento. Coloca isso no papel e depois você vai começar a arriscar toda vez que você falar coisas positivas para você em cima daquilo que está ali. Tem um teste, Ana, de um japonês que eu estava pesquisando, botei até o nome dele aqui, ó. É um escritor e fotógrafo japonês chamado Masuro. Esse cara pegou 2 copos de água. Você conhece essa história? Esse cara pegou dois Não. copos de água e aí ele ficou durante algum tempo falando coisas negativas para aquele copo de água. Né? Você não presta, eu tô com ódio da vida, tá tudo dando errado, só falava coisa ruim. O outro copo de água ficou em um outro ambiente onde ele respirava fundo, ele chegava lá, ele se conectava com Deus, ele se conectava com o Criador, e ali ele só falava coisas boas, ele só tinha pensamentos positivos. E olha o resumo. O que ele constatou? Quando expostas palavras de carinho, a estrutura da água se organizava de uma forma incrivelmente bela.
Já quando expostos sentimentos e palavras negativas, ela se desestruturava completamente. Esse é um bom exemplo da influência das nossas intenções diante do mundo. Então, se você fala coisas positivas, palavras positivas, você acredita de fato que você vai vencer, que a tua vida vai ser uma vida maravilhosa, impactante, você vai ter essa vida maravilhosa, impactante. Isso. Mas se ao contrário disso, você só reclama e só fala palavras ao vento, palavras ruins, você não vai sair de onde você está e a sua vida só vai piorar, infelizmente. Esse teste do Massuro, ele resume o filtro perceptivo, né? Isso é a forma como a gente vê, literalmente. Né? Então, nós somos capazes de ver um mesmo fato, uma mesma situação, sob duas óticas diferentes. Né? E quando a ótica ela é positiva, você tira a aprendizagem disso. E é fato que isso traz um estado emocional adequado para você fazer alguma coisa. Porque a gente também, a neurociência também trata muito disso, né? De como a repressão ela funciona para o nosso sistema nervoso. Então, quando a gente está num estado emocional baixo, negativo, há uma queda mesmo na produção de neurônio. Então, muitas vezes, a gente, dentro do ambiente profissional mesmo, a gente quer fazer diferente, a gente busca pela automotivação e não consegue. A empresa, às vezes, investe em treinamento motivacional, vou motivar tal, mas ele tem uma questão emocional na relação dele com o chefe. Então, por mais que ele passe por treinamentos, que ele participe de palestras motivacionais, ele não consegue sair daquilo, porque a mente de fato fica improdutiva. Então é científico que quanto melhor o estado emocional, mais criativo, mais alternativas você encontra. Então pessoas criativas necessariamente são pessoas que têm um nível de controle emocional maior. E se ela tem um nível de controle emocional maior, é fato que o pensamento dela é um pensamento mais positivo. Né? O olhar é um olhar mesmo positivo. Agora, Leandro, quando a gente fala desse padrão de pensamento, eu fico pensando assim, se as pessoas não pensam que isso também é simples, né? E não, não é. Né? A gente sabe que eu trabalho com um sistema de crenças na minha orientação de coaching e eu vivo recorrendo a coach para me auxiliar nas minhas. Porque é de fato difícil. Mas existem caminhos, por exemplo, dentro do processo de coaching que eu acho que são dicas legais, porque como crenças se consolidam em evidências, uma das coisas que são muito importantes que a gente comece a provocar a fazer é encontrar evidências contrárias. A imagem travou, mas o som tá saindo. Não, é ótimo que travou com uma boquinha. Voltou. Nossa, gente. Não, hein, gente? Essas caras, senão vai virar meme. Mas o que eu estava falando? Dentro do padrão de evidências, a gente precisa entender o que evidencia. Eu vou dar um exemplo de uma cliente, sem citar nome, né? Óbvio, mas tem muitos anos isso, inclusive, que ela tinha metas de realização num espaço de tempo bem ousado. E uma das coisas que durante o processo surgiu foram as crenças que foram incutidas nela enquanto adolescente, enquanto criança. Então a mãe comparava muito ela com o irmão. E era o sistema de reforço, até que você falou de repetição, né? E a mãe sempre falava assim: você nunca vai dar nada. Seu irmão que é o bem-sucedido, né? E os dois se tornaram adultos, de fato, com um nível de discrepância de conquista muito grande. Então, ela passava por dificuldade financeira e o irmão era extremamente bem-sucedido. Tudo que a mãe disse que seria, se tornou. E ela, em algum momento do coaching, ela travou nesse obstáculo e aí eu percebi que a gente tinha instalado ali uma crença. Mas eu não sou psicóloga. Eu não posso tratar traumas. Né? A gente, como coach, tem que saber até onde pode ir. E eu falei, um dos instrumentos que a gente usa é o de fazer com que a pessoa avance apesar daquilo. Né? Então, eu não podia tratar a relação dela com a mãe dela.
mas eu pude pegar evidências. Ela superou um câncer. Ela superou na época, início da década de 90, em que a AIDS ainda era né? Estava se falando muito da AIDS no ambiente homossexual e tinha um nível de homofobia enorme, né? Nem se dava esse nome ainda, mas e ela teve que enfrentar a família e a sociedade por ter um filho homossexual. E ela tinha uma série de aspectos na vida dela que mostravam que ela superava tudo que ela vencia. E quando ela travou e falou para mim que ela não conseguiria, porque a mãe uma vez disse isso para ela, eu falei, mas me mostra as evidências de que a sua mãe estava certa. Eu quero evidências. Porque a evidência que eu tenho é essa. Então você pega uma coisa que é fato e mostra para a pessoa que ela que não está enxergando o tanto que ela se supera. Então, além de listar, né, tudo que é muito importante que a gente tente buscar conexão com a realidade. Será que essa crença que eu alimento fundamenta? Será que isso que disseram para mim, eu tenho que tomar para mim? Na verdade, você baseado em quê? ressignifica isso, né? As crenças são sustentadas por significação. Eu sempre brinco que eu travei de novo, mas vocês devem estar me ouvindo, né? Tá ouvindo? Eu costumo dizer que a crença é o tampo de uma mesa. Sobre essa mesa tem um jarro, que são nossas conquistas, são nossos valores. Então, o número de jarros, o peso do jarro, o tamanho do jarro que a minha mesa vai suportar vai depender da estrutura dela, desse tampo, né? Só que se a crença é o tampo, o que são os pés da mesa? São minhas evidências. Então, o que eu preciso é começar a trocar os pés da mesa. Pés mais consistentes, pés que sustentem crenças superiores, crenças positivas, crenças que de fato me façam movimentar. Né? Então é evidência. A verdade é que se está assistindo a gente, parar para fazer a lista e parar para buscar evidência, vai ver que mais de 50% daquilo que nos limita não condiz com uma realidade. é isso aí. Bom, na verdade, a gente, quando a gente fala de crenças limitantes ou crenças poderosas, crenças positivas, é muito mais fácil a gente botar a mente da gente, ela absorve muito mais do que é negativo, né? Porque na maioria das vezes tem um impacto emocional muito mais forte. Você, nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, o nosso cérebro ele acaba guardando isso e potencializando isso muitas vezes. Por isso que a gente tem dificuldade, e aquilo que você falou, é um trabalho constante, porque não é fácil. Você precisa falar isso diariamente para você, para que o teu cérebro ele realmente faça e entenda de que aquilo que você passou, passou. Agora você precisa ressignificar aquela dor para uma coisa positiva. Como você muito bem colocou aí, esse fato que aconteceu na vida dessa pessoa, quando você mostrou para ela o quanto que ela já tinha superado obstáculos e aquilo foi só uma passagem momentânea na vida dela, o importante é a evolução dela em todo esse caminho, você fez um trabalho excepcional, eu ia falar nada mais, mas é um trabalho excepcional, por quê? Porque você ressignificou isso para ela, você mostrou para ela de que aquilo que ela não enxergava que foram as coisas positivas, foram as batalhas que ela venceu, ela não conseguia ver. Ela só conseguia lembrar das coisas ruins. A mente dela só lembrava das coisas ruins. E a gente não tem como apagar as coisas ruins da nossa cabeça. A gente tem como ressignificar. E o fantástico dessa história é que dentro da meta ousada dela, ela estava com a empresa aberta, funcionando. Então, ela se superou, né? As metas que ela estabeleceu dentro do coaching, quando o coaching encerrou, as metas estavam conquistadas. Então, assim, é fato, né? A gente não está falando de, mais uma vez, não é autoajuda, não é um vamos pensar positivo ou vamos ter esperança. A gente não está falando disso, a gente está falando de algo concreto que é real, que tem transformado vidas, qualidade de vida. Porque qualidade de pensamento é qualidade de vida, né? Perfeito, perfeito. Ana, eu acredito tanto na questão das crenças, né? E que
que isso faz um significado tão grande, tanto na vida profissional como na vida pessoal, que se você não entender essa questão das tuas crenças positivas e negativas, dificilmente a pessoa vai ter sucesso na vida. Quando você conversa com grandes empresários, quando você conversa com pessoas muito bem-sucedidas e pessoas realizadas, porque quando eu falo realizada, é realizada como? É a pessoa que é realizada na vida profissional, é a pessoa que é realizada na vida pessoal, né, na vida familiar, na vida amorosa. Então, essa é a pessoa realizada, não é quem tem muito dinheiro e quem não tem uma família, ou que é infeliz em alguma das áreas. A gente precisa ter o equilíbrio, né? Eu sempre falo, a melhor maneira de você ser feliz na sua vida é você ser equilibrado, você ter o equilíbrio. Quando você consegue ter o equilíbrio com tudo na tua vida, você consegue a tua realização. E a minha realização é diferente da sua realização. A gente precisa entender o que eu quero para mim. Né? A Ana entende o que é bom para ela, o Eliandro entende o que é bom para o Eliandro. E a gente precisa achar esse meio termo, esse equilíbrio. Mas quando você não entende a questão das crenças do teu passado, do teu presente, o que vai vir no teu futuro, você não consegue evoluir. Você de fato se coloca num lugar onde te prende. Você não consegue crescer. Você precisa ressignificar todas as passagens da tua vida, todas as dores, não que essas dores vão parar de existir, não vão mais existir no teu coração. É claro que algumas delas, como a gente perde alguém que a gente ama muito, por exemplo, um filho, que é uma dor terrível, né? E eu convivo com muitos pais, por causa do meu trabalho, que acabaram ficando órfãos de seus filhos. Eu não estou falando isso, mas você tem que ressignificar a importância do teu filho, o tempo que ele teve com você, o quanto você o amou, e ele não, com certeza, não quer que você viva uma pessoa triste, frustrada e morra de infelicidade. Onde ele estiver, ele quer que você se recupere e lembre dele dos momentos felizes que vocês passaram juntos. Ressignifique essa dor para coisas positivas. Mude a sua crença. Pare de pensar só negativo e comece a ter lembranças positivas e ter ações positivas daqui para frente. Eu tenho certeza de quem está do teu lado e quem não está mais do teu lado vai estar muito feliz em saber da sua evolução, daquilo que você ressignificou para poder ser feliz, para poder avançar na vida, para poder ser quem você de fato é. Porque muitas vezes, quando a gente é muito criancinha, né, muito pequenininho, a gente não tem medo de nada. Né? A gente vai lá, se arrisca, faz, tem que ter um cuidado para não acontecer um acidente com a criança, porque ela não tem noção ainda do perigo, mas ela também não tem nada que impeça ela, porque ela não viveu toda aquela experiência de vida que a gente viveu. Mas isso faz ela o quê? Faz uma pessoa feliz, ela é feliz. Às vezes ela é feliz com pouco, às vezes ela é feliz com muito, mas ela é feliz. Agora, até isso é legal a gente falar, porque a criança, ela se atira e aí os pais precisam proteger. Então, à Sim, medida que nós vamos nos tornando protetores, a gente vai podando. Então, é até para a gente entender como essa poda que a gente sofreu é um processo natural e muitas vezes é óbvio que existem palavras dos pais que são fortes e poderosas mesmo contra o desenvolvimento de um filho. Mas eu estou querendo dizer que a poda, ela é um processo natural até do próprio cuidado. Então, muitas vezes, e nós também não podemos culpar os pais por isso, né? Muitas vezes claro, claro. nós deixamos de ser crianças e arriscamos, porque de fato algumas podas nós sofremos, inclusive para sobrevivência, para o cuidado, né? Então Exatamente. existem Exatamente. limitações que são importantes que a gente coloque, mas a gente precisa entender que isso não é um fator impeditivo para que a mente da gente cresça, se liberte, né? Muito bom. Ana, a gente tem 4 minutinhos aqui para encerrar. Eu Então, acho que tá falar ok. sobre crenças é uma coisa que eu amo, né? Porque eu acho que se a gente não entende as crenças, a gente não muda de vida. Né? A É, gente precisa entender. O cérebro é quem manda em tudo. E enquanto você não domina o teu cérebro de fato, você não consegue crescer na vida. é. E tem muitos Então, estudos, né, Eliandro, de pessoas bem-sucedidas, que tem diversos estudos sobre liderança, liderança autêntica, sobre o perfil
do líder ou do executivo bem-sucedido. Então, qual o padrão de pensamento, né? O que o pessoal chama do mindset de sucesso, que é para a gente entender como que essas pessoas veem, como elas lidam, para a gente também tentar ir buscando desenvolver esse padrão de pensamento. E uma coisa que é muito importante, que eu prometo que eu paro de falar, é que quando você fala de equilíbrio, é fato que em algum momento, para a gente ganhar em alguma área, a gente precisa desfocar de outra e isso gera um desequilíbrio natural. Então, eu costumo falar que o equilíbrio perfeito da gangorra nunca acontece. Sempre que você se desafia numa área, você despende em outra. Então, assim que você casa, você abre mão um pouquinho da vida profissional, porque você tem um processo para vencer e se adaptar dentro de um casamento. Daí o casamento chega num ponto que ambos estão investindo na vida profissional e aí faz assim, né? Eu costumo dizer que o equilíbrio é a consciência do desequilíbrio. A gente tem equilíbrio quando a gente entende que essa oscilação faz parte, né, de todo esse A processo. vida é de alto e baixo. E há um mindset, assim, né, uma afirmativa que ela é muito clara, que não há benefício sem sacrifício. Então, todas as vezes que a gente quer conquistar algo e que a gente sacrifica, a gente tem duas escolhas. Ou a gente olhar aquilo como sacrifício, como perda, como, né, nossa, eu tô desequilibrada porque eu tô muito focada aqui. Não, peraí, nesse momento eu desequilibrei porque eu preciso sacrificar algo para me beneficiar de algo. Quando eu vim para São Paulo no início desse ano, eu sacrifiquei a convivência com a minha família. Eu sinto essa dor ainda, mas é uma dor que a gente vai superando à medida que a gente coloca o foco no benefício que a gente enxerga dessa decisão. Então, isso também é um padrão de pensamento que deixa a gente feliz, que faz com que a gente supere, né? E não fique enchendo a cara, embebedando, porque, que saudade da minha família, vou me embriagar porque eu esqueço. A gente começa a ter mais consciência e eliminar subterfúgios, desculpas para sair do centro da razão. Parei de falar. Perfeito. Ana, você é demais. Por isso que é extremamente enriquecedor, né? Bater essas, conversar contigo, falar nessas lives, a gente trocar essas ideias. É Live de muito bom, muito bom. saudade de papear com Isso. você. Então, pessoal, olha, se vocês gostaram aí dessa live, vai ficar salvo lá no meu stories, depois vai tanto para minhas redes sociais quanto da Ana também. É você só compartilhar lá com seus amigos e é sempre um prazer, né? Saiba que é sempre um prazer ter todos vocês, Paty, que veio aqui, Rodrigo, todo mundo que entrou aqui, Péria, enfim, tanta gente boa. Obrigado pela presença de vocês, amo vocês, vocês são demais, são vencedores, são campeões e a gente vai estar sempre junto, mesmo estando separados. Com certeza. Pronto. Beijo Essa grande em faz todos. a gente se sentir tão sociável. Beijo, Ana. Até quinta-feira, se Deus quiser, com outro assunto. Beijo a todos. Beijinho, tchau.